As indústrias em todo o mundo estão cada vez maiores e mais complexas. Agora imagine organizar todos esses processos produtivos. É uma tarefa bem difícil que exige um amplo conhecimento em diferentes áreas. No Guia de Profissões de hoje, vamos conhecer uma formação voltada ao estudo destes sistemas produtivos, a engenharia de produção. Então eu escolhi fazer engenharia de produção aqui na Unesp de Bauru, porque tanto é uma área de exatos que eu gosto muito e um outro atrativo mesmo é porque é um curso de engenharia noturno. Eu tenho um pouco de dúvida ainda entre engenharia de produção. O que eu sei mesmo do curso é que eu li em guia de profissões ou em análises psicólogas mesmo sobre o curso, e eu penso mesmo que é uma engenharia voltada pela área administrativa, que eu também gosto, e também com a área de exatos. Quando a gente pensa em engenharia, logo vem à mente áreas clássicas como a engenharia civil, a mecânica, a elétrica. Mas o curso de engenharia de produção é mais amplo, envolvendo um conjunto maior de conhecimentos. É isso mesmo, professora Ana Beatriz? É uma questão interessante, porque na verdade assim, a formação do engenheiro de produção é uma formação híbrida, né? Ele tem conceitos de engenharia, independente de qual seja a especialidade, e conceitos de uma formação na área de economia e administração. Então, o engenheiro de produção, na verdade, é um profissional que está na interface entre engenharia e economia e administração. Então, esse profissional, o engenheiro de produção, ele tem uma formação como de qualquer outro engenheiro, ou seja, vai passar por disciplinas de cálculo, química, física, parte tecnológica de uma engenharia, mas, por outro lado, também vai ter uma perspectiva de gestão, organização, que inclui também indivíduo no trabalho. Então, esse olhar mais amplo do engenheiro de produção faz com que ele tenha uma perspectiva mais sistemista. Por exemplo, se ele for para uma determinada fábrica e olhar uma linha de produção, ele vai olhar vários aspectos dessa linha de produção. Vai ver o indivíduo trabalhando, vai ver o fluxo de materiais, vai ver o ritmo da esteira, né, onde está trazendo um insumo que está sendo transformado. Mas, por outro lado, se for um engenheiro mecânico também fazer essa mesma visita, o engenheiro mecânico ele vai olhar para as máquinas, manutenção, ruído. Se for um engenheiro eletricista, ele vai olhar os aspectos de automação dessa linha de produção. Então, o engenheiro de produção ele tem uma visão mais ampla, mais sistêmica de uma organização. Professora, como é estruturado o curso de engenharia de produção aqui da Unesp e que tipo de competências são desenvolvidas durante o curso? O curso de graduação aqui da Unesp de Bauru é um curso que está formatado para 5 anos de duração. Nos primeiros 4 semestres do curso, né, o estudante vai estar tendo disciplinas de formação em engenharia, como disciplinas de cálculo, física e química, e disciplinas de formação geral, como economia, estatística, metodologia científica e introdução às ciências da computação. Do 5º semestre ao 9º semestre do curso, os alunos vão ter contato com as disciplinas específicas da engenharia de produção e algumas disciplinas da área de tecnologia, como automação, controle de processos industriais, processos de fabricação, ciências dos materiais. E no 9º, ou melhor, no 10º termo do curso, o estudante vai estar disponível para estar fazendo estágio no exterior e concluindo o seu trabalho de conclusão de curso. Então, é um curso que dura 5 anos, nosso curso é um curso noturno, o vestibular ocorre no meio do ano, e em função, né, de ser um curso noturno, temos aulas aos sábados também. E uma vez formado, professora, quais são as principais áreas de atuação do engenheiro de produção? O engenheiro de produção ele pode ter 3 segmentações de área de atuação: na área de manufatura, na área de serviços e na área acadêmica. Na área de manufatura, os profissionais formados de engenharia de produção podem estar atuando em diversos ramos industriais, e aqui em especial os alunos formados na engenharia de produção da Unesp de Bauru têm atuado principalmente nas áreas de logística, planejamento e controle da produção e qualidade. Na área de serviços, os alunos têm trabalhado bastante em consultoria, empresas de consultoria, que eu acho que é um desafio bem interessante, porque na verdade eles trabalham por projeto. E a cada projeto, o aluno está indo para uma determinada organização para resolver um problema específico daquela organização. Então é algo que tem sido bastante desafiador, estimulante e tem sido um caminho seguido aí pelos engenheiros de produção. Um outro
Ainda na linha de serviços, né, o engenheiro de produção pode estar atuando na área financeira, atuando em bancos, por exemplo, também tem sido uma atuação importante. E fora a terceira segmentação, que é a área acadêmica, né? Alguns alunos que têm a experiência de iniciação científica ao longo de sua graduação têm apostado na busca de um mestrado e, consequentemente, de um doutorado e que, porventura, eles voltam para a universidade para estar formando recursos humanos e fazendo, na verdade, um retorno importante para a universidade. Então, tem essas três principais atuações do engenheiro de produção. Bom, o engenheiro de produção é uma profissão que eu costumo chamar de coringa, né? Você pode atuar em diversas áreas dentro da engenharia de produção. Para isso, na faculdade você tem matérias que vão desde custos, desde marketing, RH, até matérias ligadas diretamente à produção, né? Então, quando você vai para o mercado de trabalho, você está preparado para assumir qualquer área que esteja ligada aí à indústria, né? Eu, por exemplo, quando ingressei no Grupo Luarte em 2011, como trainee, ingressei na rotina de escritórios. Eu ingressei no Grupo Luarte como engenheiro de produção na área de suprimentos e lá eu desenvolvia trabalhos relacionados a projetos, a análise de custos, viabilidade financeira, esse tipo de coisa. Após isso, eu participei de um recrutamento interno e hoje trabalho na logística da Luarte Lubrificantes. Lá também, mesmo segmento que em suprimentos, projetos, gestão de projetos e um pouco mais pesado em gestão de custos. Então é uma rotina mais administrativa, mais relacionada a escritório do que com fábrica propriamente dita. Então, o engenheiro de produção geralmente, né, trabalha tentando reduzir custos para a empresa, né, com melhorias de processo ou melhorias de serviços e, no geral, trazendo sempre uma otimização, né, da produção ou do processo, do serviço em si, para trazer lucro e uma redução de custos para a empresa. Ocorre vários problemas no dia a dia, a gente tem que tentar solucionar com a ajuda da manutenção, né, e com outros departamentos envolvidos. Aqui, especificamente, a gente tem muita atuação do desenvolvimento de produto e a qualidade, né. O engenheiro de produção também projeta, né, mas projeta melhorias de processo, né, ou melhorias de serviço. Então é mais amplo, não é tão específico. Para ser um bom engenheiro de produção é ideal a pessoa ter bastante jogo de cintura, saber conduzir as situações adversas que acontecem no dia a dia, né? E acontecem, coisas que você nunca imaginou que poderia acontecer, acontecem. E aí você tem que poder ter essa noção, né, de onde procurar, onde correr atrás, colocar em prática, né, tudo que você já vivenciou na faculdade. Você já imaginou como é organizar o sistema produtivo de uma indústria aeronáutica? E as perspectivas do profissional que se forma em engenharia de produção? Confira tudo isso no próximo bloco. O Guia de Profissões de hoje está apresentando o curso de Engenharia de Produção. Como nós vimos no bloco anterior, este profissional tem uma ampla formação e está apto a trabalhar não só em diferentes sistemas produtivos, mas também a assumir cargos de chefia. Eu cuido do funcionamento geral da produção. Eu sou responsável desde definir o número de pessoas para trabalhar, claro que com apoio de outras áreas, o layout da fábrica, como vão funcionar as linhas dentro da fábrica. Hoje eu sou responsável por montagem, por uma linha de montagem de um dos aviões da Embraer. Então a gente é responsável em entregar os aviões no prazo, na data e na qualidade. Então tudo que se refere à produção, a gente atua. Eu sou responsável também por toda a questão de produtividade. Então, saber das redes de precedência, saber dos métodos de produção, dos vários tipos de produção, quais vão ser aplicados. Então, as pessoas sempre brincam comigo, você usa aquelas coisas da faculdade? Eu uso bastante. Uso muito, 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 porque eu consigo cobrar as pessoas, né? Você é gerente, você não vai precisar de saber. Não, eu acho que você tem que saber realmente para poder coordenar as equipes. Hoje o meu trabalho é muito mais de coordenação. Mas eu uso tudo que eu aprendi na faculdade, desde fazer aquele fluxograma que ninguém dava bola. Então hoje eu cobro as pessoas de fazerem isso. Então o engenheiro de produção ele tem muita liberdade de atuação.
Então a gente aprende desde a parte de custos, a parte de ergonomia, a parte de programação, PCP, que é uma coisa muito do engenheiro de produção. Então assim, você consegue trabalhar muito em todos os campos na engenharia de produção. Então dentro de uma fábrica, e hoje não só em fábrica, mas na área de serviços, o engenheiro de produção ele pode se encaixar em qualquer posto de um emprego, de um trabalho, seja no serviço ou seja na produção. Então, eu gosto muito, eu adoro o que eu faço e eu dou uma dica aí para os engenheiros que estão, né, para as pessoas que estão estudando. É uma profissão que tem futuro, a gente tem dificuldade de achar pessoas no mercado boas, né? Então, assim, tem muito campo para se trabalhar. E o engenheiro de produção, ele pode auxiliar também para um desenvolvimento mais sustentável? Sim, na verdade, eu acho que essa é uma área emergente, né? Ainda não é uma situação real. Infelizmente, acho que as organizações ainda estão buscando estruturar seus processos e buscando novas formas de desenvolver seus produtos com essa perspectiva de redução do impacto ambiental. Eu acho que com o tempo, daqui a uns 5, 10 anos, certamente, eu espero que seja não só uma situação emergente, mas seja uma realidade. E o engenheiro de produção, pela sua formação, ou seja, tem aspectos da área de química, processos de fabricação, ele tem plena condições de estar atuando também numa organização com esse olhar para a gestão ambiental. No nosso curso em especial, aqui na Unesp de Bauru, há uma disciplina de 4 créditos chamada Gestão Ambiental, onde os alunos aprendem um conjunto de ferramentas, né, típicas da área de gestão ambiental que eles podem estar usando numa organização em prol dessa busca de ter processos ou produtos ambientalmente adequados. E esse profissional, ele também pode atuar fora do país, professora? Importante essa questão, que aqui a Unesp, por exemplo, né, vale destacar isso, ela tem incentivado muito o intercâmbio ao longo da graduação. Então, a gente tem a Arex, que é responsável pelos convênios internacionais da Unesp com outras instituições. Então, o aluno tem tido várias oportunidades de fazer intercâmbio na graduação, seja de 6 meses ou de 1 ano, isso para cursar disciplinas no exterior. Isso vai ser extremamente importante, principalmente na questão das habilidades pessoais do indivíduo, ou seja, vai aprender e se aprofundar numa determinada língua, vai aprender uma nova cultura. Isso certamente vai ser um destaque quando ele concluir o curso, ou seja, teve uma experiência internacional. E a Unesp tem vários convênios, para isso tem também os convênios e uma questão importante aí do CNPq, que é a Ciência Sem Fronteira, que vários estudantes têm ido para o exterior cursar disciplinas durante 1 ano. Isso tem sido realmente um diferencial em suas formações, fora os convênios que a Unesp tem também para fazer estágio no exterior, por exemplo, empresas na Alemanha, na Áustria, tem sido também um alvo aqui dos nossos alunos da engenharia de produção. Isso certamente favorece a formação dele e é um diferencial no mercado de trabalho ter essa perspectiva internacional na sua graduação. E quais as perspectivas para o profissional que se forma em engenharia de produção? O futuro, a importância dele para o país? Bom, acho que a engenharia de produção, acho que é importante falar disso, né? Como curso de graduação, até um curso relativamente recente no Brasil, começou na década de 50, lá na Politécnica da USP. Só a partir da década de 80 que começaram a ter uma expansão maior do número de cursos de graduação. Da década de 50 até 80 era basicamente cursos de pós-graduação vinculados à engenharia mecânica, né? Então esse profissional é um profissional de atuação mais recente se a gente compara as outras engenharias mais tradicionais, como engenharia civil, elétrica e mecânica, por exemplo. Então o engenheiro de produção tem tido uma boa aceitação no mercado de trabalho. Como a gente destacou, ele pode atuar tanto na área de manufatura como de serviços. Então é um profissional que tem um conjunto de competências em função da sua formação de curso de graduação que o habilita a estar trabalhando em diversos segmentos. Então eu imagino que, e aqui eu posso falar como coordenador do curso de engenharia de produção da Unesp de Bauru, cerca de 50% dos alunos já estão empregados antes de concluir o curso, né? Os demais vão conseguindo se colocar no mercado de trabalho nos meses subsequentes à formatura, né? Seja por meio de trainee ou por meio de concurso público. Então, o mercado está num bom momento, aqui o Brasil está crescendo, está se desenvolvendo e certamente há um espaço para o engenheiro de produção se colocar e se colocar muito bem no mercado de trabalho. Se você ficou interessado, o curso de Engenharia de Produção é oferecido em 2 campos da Unesp, Bauru e Guaratinguetá, e tem 5 anos de duração. O salário inicial está em torno de R$4.000, mas com o mercado de trabalho aquecido, a tendência da remuneração é aumentar.
Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo Guia de Profissões. Até lá!